Vamos lá, com um convidado incrível hoje. Bem-vindo, Rodrigo, para o Strategist Revival. Começando o ano contigo. Obrigado demais por topar participar. É uma honra e privilégio ter você aqui nesse projeto, nesse podcast que eu criei, olhando para a revitalização do mundo dos estrategistas, começando por mim, mas pensando em como é que eu poderia dividir isso com os outros. E o assunto contigo, as temáticas contigo são incríveis para o meu ponto de vista. Uma honra para mim, Rafa, começar 2026 já nesse bate-papo, né? Um 2026 aí tão intenso em tantas frentes, então fazer reflexões super importantes. Acho que abre também canais para a gente pensar novas formas de agir, é, de pensar um mundo melhor, né? Que é um papel de todos nós. Concordo plenamente. Pensar um mundo melhor e com o impacto que a gente pode ter, né? Claro que não dá para melhorar o mundo inteiro com uma respiração nossa individual, mas que impacto a gente pode ter? Penso muito nisso, né? Individualmente, o que eu posso fazer para ter um impacto positivo? Espero até que o podcast tenha um impacto positivo, ao menos nesse sentido, e conversas com alguém como tu também ajuda muito a ajudar nas reflexões das pessoas sobre isso, porque E aqui se vão não ter tiver, uma. a gente se divertiu, né? Pelo menos se diverte. A gente já se divertiu agora batendo um papo de meia hora antes da gravação, então vamos continuar. E a turma aqui, mais da publicidade e propaganda, do marketing, então queria saber de ti, primeiro de tudo, sua carreira, que eu sei que você começou no mundo das agências, mas se você puder contar um pouquinho da sua carreira, como foi esse processo que você passou por instituições, pelo mundo corporativo, pelas agências, como que é, como que foi? Legal, eu acho que se a pessoa olha para minha carreira sem uma explicação, talvez ela fale, essa pessoa não tem foco algum, né? Mas eu sempre juro que tenho foco, né? É, eu começo minha carreira, na verdade, sou de formação publicitário, né? Depois fiz um MBA, então olhando, né, para reforçar esse meu olhar mais de administração. Mas desde o princípio, né, desde a minha formação na publicidade, eu sempre tive um incômodo com uma série de questões globais, né? É claro que a gente discutia muito o tema da globalização, né, nos anos 90, e eu venho ali, né, da formação, minha formação começa no fim dos anos 90, e naquela época eu pensava, interessante, esses temas me tocam, mas eu ainda não conseguia compreender exatamente como eu podia utilizar, né, o meu conhecimento em prol de questões que, entre aspas, né, eu via assim questões que poderiam mudar o mundo, né, e tinha muito esse arquétipo do bem, do mal, etc. Enfim, ainda trabalhava muito na lógica dos arquétipos e das zonas não cinzentas, né, acreditando no herói, né, nessas trajetórias um pouco mais restritas e inocentes até. Então eu decido, na verdade, mergulhar na publicidade e falar, deixa eu observar um pouco, deixa esse mercado, né, do terceiro setor, né, digamos assim, as coisas não tinham ainda esse nome, etc. Deixa isso avançar e deixa eu também começar minha carreira na publicidade, na comunicação, porque, de certa forma, eu já intuía que a comunicação iria me ajudar em qualquer caminho que fosse, né? O lado mais estratégico desse processo. E eu começo, então, minha carreira em Curitiba, trabalhando como atendimento de agências pequenas, médias, enfim. E, e, e vou para São Paulo depois, muito nessa lógica de continuar trabalhando agora em agências grandes, né? Mas chegando em São Paulo, eu também percebo que se eu quero, de fato, traçar esse caminho para falar com a sociedade civil, para falar, enfim, com empresas, mas desse outro lado da mesa, era importante ter uma experiência um pouco mais estratégica. Então, eu passo na publicidade, passo a trabalhar com planejamento estratégico, e aí me aproximo de um lado mais estratégico das marcas, a comunicação, né, como uma ferramenta central no processo de mudança dessas marcas, o que me ajudaria a pensar qualquer questão depois para além da publicidade. E aí, entendendo também isso, decido fazer, né, esse MBA para me aproximar mais das empresas, porque então meu próximo passo era, legal, eu vou ter entendido a publicidade, vou ter entendido as empresas por essa perspectiva estratégica, mas vai ser importante eu entrar, de fato, numa empresa para entender a sua complexidade de dentro, né? Então, eu faço uma transição, digamos, né, nessa época, no começo dos anos 2000,
já, enfim, trabalhando no segundo setor. Então, vou para uma empresa e começo a trabalhar, de fato, com marketing, né? Trabalho por alguns anos nessa empresa, me transferem para o México, então eu me transformo ali, né, nesse diretor de marketing para a América Latina Norte, trabalhando com moda, né? Na época eu trabalhava na Lycra, né, com moda, e chegou um tal ponto em que eu tinha um próximo passo de carreira, tomar um cargo global e estava no início dos 30 anos de idade, e falei, é, tudo muito bacana, muito legal, como é que eu vou dizer que não, né? É o que todo mundo quer. Mas eu olhava para mim e falava, mas é aquela sua promessa de um dia mudar o mundo, né? Onde é que ela ficou, né? E aí eu falei, eu vou ter que tomar um passo aqui que vai ser um pouco radical, que é dizer para a empresa, eu não vou seguir, mesmo sem saber o que eu iria fazer depois daquilo, mas eu sabia que eu precisava ter um tempo para me estruturar, porque a forma como eu trabalhava não tinha tempo para criar um plano B. Então eu saio, tiro um período sabático, enfim, tinha a condição e o privilégio de poder fazer esse momento sabático, e aí eu, quando retorno desse sabático, eu começo a conversar com institutos, fundações empresariais, organizações sociais, e falava, olha, eu desenvolvi essas habilidades, eu tenho isso aqui que eu desenvolvi nesses últimos anos. Isso serve de algo que isso faz sentido para vocês? Porque ali eu tinha uma lógica dupla, né, de primeiro ouvir, né, as pessoas, o que elas tinham a dizer, mas também uma lógica de criar um relacionamento no ecossistema que eu não tinha. Eu não convivia nesse ecossistema de organizações, fundações, enfim, agências internacionais. E nesse processo eu acabo criando um contato com uma organização que trabalhava violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma organização fundada pela Rainha Silvia da Suécia. Então, é uma organização que tinha um background muito político, mas que trabalhava, de fato, estruturalmente o tema da violência sexual, né? Pensando em como estruturar políticas públicas específicas, né? Fazendo influência e advocacy no governo. Trabalhava também advocacy empresarial, então, trabalhando com alguns programas de combate à violência sexual, principalmente exploração sexual nas estradas do país, né, como o programa Na Mão Certa, ou em programas, né, ligados a grandes obras em que existe um ambiente de vulnerabilidade ao redor desse site de construção que criam, né, esse lugar propenso para a violência contra crianças e adolescentes. Entro nessa organização como voluntário e falei, eu quero começar de alguma forma, né? E nos 2, 3 anos nessa trajetória, nessa organização, eu passo por alguns papéis e tomo a direção executiva do escritório no Brasil, né? Passo a circular em ambientes que, obviamente, o tema de advocacy, essa construção que eu acabo de te falar, acontecia a nível tanto nacional quanto global, né? Acompanhar muitas vezes, né, a rainha em alguns eventos, fazer esses speeches, pensar o que a gente queria fazer de influência, né, junto a organizações internacionais, ou junto, por exemplo, a agências internacionais dentro da ONU. É, e foi um processo muito interessante, mas o aprendizado que eu tive ali é muito interessante tudo isso, mas eu gosto do mundo empresarial no sentido de é ali que eu sei que muitas dessas questões que a gente discute, ali elas ganham força, ali elas têm força, e muitas vezes a gente não tem uma visão intersetorial dentro das empresas. E então, para mim, foi um momento, um aha moment de falar, com esse conhecimento que eu venho adquirindo, né, ao longo dos anos, talvez agora seja o momento também de voltar para a empresa e trabalhar isso de uma forma, esse ativismo, né, dentro de uma empresa. E aí me surge a Ben Jerry's, né? E a Ben Jerry's tinha essa cadeira ideal, né? O ativismo, de fato, que acontecia ali dentro, é um ativismo muito real, muito verdadeiro. E para mim foi muito interessante montar aquela agenda, né? A proposta, quando eu entrei na Ben Jerry's, foi, olha, que nós queremos aqui não é apoiar somente políticas públicas, né, que acabaram de ser aprovadas, mas estimular junto com a sociedade civil para que políticas públicas importantes sejam aprovadas, que a gente tenha um papel, na verdade, na construção dessa agenda, não como esse ator central, porque os atores centrais são a sociedade civil, vem da sociedade civil. Nosso papel era entender quais eram as principais demandas e apoiar essas demandas para amplificar essa voz. Então, juntava que habilidades
né, do planejamento estratégico da publicidade, com questões de uma empresa, como fazer e lidar com os temas internos de uma empresa, mas também um lado ativista que eu tinha desenvolvido numa organização social, de como fazer influência em uma série de territórios, né? Então, juntando essas habilidades, eu falei, talvez seja interessante fazer isso, e fazer isso com uma marca de sorvete, né? Que então a gente pode fazer isso de uma forma que seja mais divertida, né? A gente falava muito na época do fervo também é luta, né? E havia uma agenda muito forte no Brasil na época LGBT. A gente transforma então essa agenda numa agenda LGBT, mas com a intersecção de gênero e raça, entendendo que esse era um tema LGBT que poucas pessoas falavam, como a gente trabalhava, por exemplo, né? Um dos pontos que a gente trabalhou foi a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Então, vamos apoiar as organizações que estão buscando a criminalização. Depois disso, o próximo passo era, legal, agora que criminalizou, como é que a gente prepara o sistema de segurança pública do país para poder atender pessoas LGBT que vão bater na porta desse sistema? Porque o grande receio tem a lei, mas eu vou bater na porta de uma delegacia, de fato, né? Ou seja, como vão me tratar ali dentro? Então havia essa preocupação e era uma campanha muito consistente de muitos anos, junto com uma série de organizações, que a gente desenvolvia esse lugar. Para fechar, né, saio da Ben Jerry's e entro no sistema B, né, a própria Ben Jerry's era uma marca, né, B, e no ecossistema B, a ideia era criar impacto positivo com empresas que estavam pensando não somente uma agenda de sustentabilidade, mas uma agenda de impacto positivo. O que quer dizer isso? Uma agenda de impacto positivo é quando você tem um negócio que ele vem para resolver questões sociais e ambientais, né? Não só tem uma agenda para mitigar os seus impactos negativos, mas uma agenda para, na verdade, pensar negócios que possam resolver problemas, ou seja, a educação, saúde, segurança pública são demandas das pessoas, e as empresas poderiam, então, pensar em produtos e serviços que resolvam tais demandas, né? Então, esse foi um pouco desse ecossistema. Trabalho, né, no sistema B por aproximadamente 2 anos, e então a Mars Snacking me chama para eu implementar uma agenda nessa que é uma das maiores empresas hoje do mundo no setor de alimentos, né, com uma série de agendas que são desafiadoras. Então, para mim, esse é um grande lugar no sentido de que existe um grande apoio da liderança em se fazer essa mudança, e também para mim era aquele momento de, bom, trouxe uma série de bagagens até aqui. Como é que agora a gente faz com que isso tudo se mova para pensar a mudança de um grande projeto numa empresa que não é necessariamente né, o ativismo da Ben Jerry's, mas que tenha vontade de mudar e que quer um olhar dentro dela que traga essa bagagem. Então, como resumo, digamos, essa é um pouco da minha trajetória, né? Trajetória incrível, cara, inspiradora de verdade. Acho que tem os pontos aí que, sendo super aberto aqui, eu depois do meu acidente que eu comentei contigo, voltando à vida, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Qual é o impacto positivo que eu quero trazer para o planeta e, claro, para minha família, para mim mesmo, mas para o planeta através do meu trabalho. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? O que que eu posso fazer através do meu trabalho? Pensei que eu estava na meta, fazer apresentações e treinar as agências criativas em terem mais diversidade, equidade e inclusão nos times e nos anúncios. Os anúncios LGBTQI+, por exemplo, naquela época, pelo menos até 2022, eram menos de 1% dos anúncios globais, análise feita em 4 mil anúncios em todo o globo, menos de 1% com pessoas com deficiência física, enfim, poucos e com pouca representatividade também, sentimento de pouca representatividade de pessoas negras, e eu trabalhei mais focado nisso. E ver a sua carreira e o que você conta, acho que é muito legal, porque você conta como que você começa já olhando para isso, olhando para como é que você pode ter esse impacto e encontrando nas empresas e depois ficando mais focado nisso. Com acho que esse impacto maior na Ben Jerry's, aprendendo muito também nesse processo dentro do sistema B, e agora na Mars, que você é Chief Impact and Relationship Officer, que, como é que é o nome? Nossa, exatamente, né? Ou seja, é uma área de corporate affairs que a gente tem um foco maior na questão de impacto positivo, e as outras agendas, né, agendas de comunicação, ou mesmo de public affairs, são agendas que vêm como consequência dessa agenda, ou seja, o que a gente quer de fato mudar e como é que a gente move as outras agendas para fazer com que esse impacto seja tanto interno quanto externo, né? Então, e é um processo de construção, né, dessa agenda. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
E você ajuda o time de marketing, pensando nos meus amigos que devem estar aqui nos assistindo. Mas como é que é o time de marketing? Você conta para eles um pouco mais disso também, do impacto positivo no Triple Bottom Line, pessoas, planeta Sim. e lucro. Como é que a gente tem discutido essas questões, né? Eu estou na Mars, vai fazer agora 2 anos, e eu falei, bom, deixa eu entender esse cenário, né? Então, um dos pontos que a gente começou a discutir internamente foi pensar na construção conjunta do pipeline de inovação. Então, se eu vou pensar em inovação, é claro, né? A gente sempre pensa no pipeline de inovação colocando o consumidor no centro, né? E de fato, isso faz muito sentido, né? Para quem trabalha com marketing, a publicidade, etc. Do ponto de vista de corporate affairs, faz muito sentido que a gente coloque no centro a sociedade civil também, né? E a sociedade civil é composta pelos meus consumidores, mas os comportamentos, né, de uma sociedade, eles são diferentes. Essa sociedade civil organizada, ela vai olhar para as questões de uma forma diferente. Então, muitas vezes, inclusive, ela pode ser oposta ao consumidor, né? Essa sociedade, ela vai pedir coisas que o consumidor, inclusive, não quer, né? Como é que a gente lida com essas questões, né? É, então, a ideia de entrar no pipeline de inovação é uma ideia em que a gente fala, bom, eu também sou parte desse processo, o consumidor está no centro, sociedade civil também, então como é que a gente leva o nosso olhar para pensar desenvolvimento de produtos, as questões de embalagem, os impactos ambientais e sociais, como é que isso entra nessa jornada? E é uma construção que a gente ainda está fazendo, estamos construindo esse lugar de falar assim, como é que a gente consegue equalizar esses pontos todos, né? Como é que a gente pensa nos gates de aprovação de uma inovação, trazendo para junto desse processo esse olhar. Quais são as informações que a gente tem que trazer, né? Como é que a gente monitora também o que a sociedade civil pede? Portanto, eu sou um grande entusiasta do diálogo com a sociedade. Eu preciso ouvir essa sociedade, né? Eu acho que, no final das contas, não tem como a gente se fechar, nem sociedade para as empresas e nem as empresas para a sociedade. É nessa construção conjunta, nessa escuta que a gente faz, de fato, o desenvolvimento ideal, né? Sem dúvida alguma. E o papo com a sociedade ajuda demais, né? Entender também os pontos de carência da informação também da sociedade, né? Por conta dos muitos estereótipos também que a gente tem ainda, melhorou muito, mas estereótipos que a gente tem aí no mundo da propaganda, de quebrar para não ficar alimentando, porque a propaganda também traz cultura, ela traz cultura, né? Ela emerge cultura, mas para ela também não trazer isso de forma como negativa informação para a sociedade. E os anúncios e análises do sistema B e da Accenture, eles têm muito mais impacto quando eles começam com a emoção do que com o racional. Então, a emoção faz a pessoa se conectar muito com a campanha, com a comunicação da marca, etc. e tal, e absorver aquilo de uma forma mais profunda. E se a gente faz isso com anúncios e campanhas que não estão construindo essa transição também de comportamento para ser mais positivo em relação à própria sociedade como um todo, acho que a gente perde uma grande oportunidade nesse sentido. E claro, tem que evitar os greenwashings da vida, que às vezes, na vontade de falar alguma coisa relacionada ao impacto positivo, às vezes acontecem os greenwashing, né? Não não é walk the talk, é talk the walk, não é, sabe, não é caminho que você está falando, faz o que você está falando, não, é fala o que você está fazendo. Sim, é interessante isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa no LinkedIn, né? E de repente eu meio que silenciei. E algumas pessoas falam, mas cadê você? Eu falei, deixa eu criar as histórias. A gente chega num lugar, a gente não pode chegar num lugar em que eu vou simplesmente chegar falando todas as coisas, etc. Porque eu tenho que falar aquilo que tem verdade, né? Eu acho que quando a gente é um estrategista, né? Uma das questões centrais que a gente tem é o reason to believe. Qual é o reason to believe de um produto, né? Então, é nele que eu vou focar para pensar a minha história, ou seja, tem que ser verdadeiro, senão a campanha não para em pé. E ela tem que encontrar uma verdade do consumidor, né? Então, existe a verdade do produto, a verdade do consumidor, e com esse match entre essas duas questões, você faz uma campanha. Para mim, essa é a grande questão, né? Independente do que eu faça, eu preciso de um reason to believe, ou seja, o que é que faz essa história uma história real e como é que isso se encaixa uma necessidade da sociedade civil e, neste caso, de uma empresa, junto também com o consumidor, que, como a gente acabou de falar, não necessariamente sempre tem a mesma perspectiva da sociedade civil. Então, eu acho que aqui a grande questão é qual é o reason to believe, né? Esse é o primeiro ponto.
Depois, o segundo ponto é como é que a gente faz essa história, que geralmente é uma história complexa, né? Falar de sustentabilidade, etc., não são métricas fáceis, porque muitas vezes existe a dificuldade de colocar isso em métricas, né? Então, quem conta uma história mais bem contada leva este prêmio, né? É justo, é correto eu trabalhar dessa forma para simplesmente contar uma história e ganhar, seja mais visibilidade para a empresa, para mim, o que é que seja, né? Uma questão reputacional. Quanto tempo isso para em pé, né? Mas mais do que parar em pé, na verdade, Rafa, a gente não tem mais tempo para fazer histórias que não sejam de verdade, né? Se é sobre ego, eu diria para você assim, não é esse o lugar. Não é esse o lugar para se ter ego hoje. Sabe? O lugar para se ter ego pode ser qualquer outro, mas o lugar para quem trabalha sustentabilidade ou para quem trabalha no terceiro setor é o do não ego. Porque não é só uma forma de fazer, é também uma lição de mundo, ou seja, a gente trabalha num momento de mundo em que os egos simplesmente são talvez uma das questões centrais que nós temos das problemáticas globais, é pensar somente em si, na sua divisão, na sua empresa, no seu negócio. E é esse olhar externo, essa capacidade de olhar para fora que faz disso algo diferente. Portanto, sair simplesmente contando uma história do meu ponto de vista, sem ter, de fato, né, sentado, compreendido, dialogado, vai ser vazio. Então, desconfiem das histórias fáceis, bonitas e rápidas, né? Porque isso, de fato, é um fast food das notícias, né? Ou seja, a construção dessa agenda, ela é complexa, ela leva tempo e tem que ser de verdade, tem que ser do coração, tem que ser, sabe? E eu gosto sempre de trazer, eu sempre falei da amorosidade, né, etc. E as pessoas falam, ah, mas isso não cabe falar no ambiente empresarial. Gente, é sobre isso. É sobre a gente gostar das pessoas, cuidar do mundo. Não vamos dificultar. A gente fala de sustentabilidade de uma forma tão difícil, tão complexa, né? É sobre a gente cuidar desse mundo, mas não só da nossa perspectiva. A nossa perspectiva vai ser sempre uma parte dela, né? É respeitar o mundo, principalmente revisitando perspectivas que são ancestrais, que estão muito mais conectadas à Terra, né, do que a gente está. Então, isso pode parecer um papo, né, de quem abraça a árvore, mas abraçar a árvore também está bastante correto. Talvez faltasse a gente fazer um pouco mais isso, né, que é se conectar à natureza, que é se conectar aos bichos, aos animais, que é se conectar às pessoas, é compreender as histórias, é entender que nada é tão fácil, né? O mundo polarizado não consegue ser profundo, porque o mundo real não tem só dois lados, o mundo real tem múltiplos lados, né? E essa capacidade de olhar com compaixão no mundo, isso é de extrema importância. Meu amigo, muito inspiradora a conversa contigo. Eu pensei agora também, a gente falando do passado aí, você comentou, quando eu estava depois do meu acidente, estava em recuperação, eu comecei a ler internado, comecei a ler o Sapiens. E aí eu comecei a pensar e refletir muito sobre isso, sobre como tem evoluções como sociedade, mas muitas coisas retrógradas que a gente regrediu e a gente está pior do que lá no passado, no início do convívio da humanidade como sociedade. E acho que aí tem um clique também nisso, sabe? De olhar para impacto social, impacto ambiental positivo que a gente pode ter, cada um de nós, e o que a gente pode fazer para nutrir que isso aconteça com mais pessoas. E ouvindo você, eu já comentei, mas é uma grande inspiração ver tua carreira, tua jornada e teu ponto de vista é inspirador. E essa polarização, acho que tem a ver com o que você comentou também da fonte de consumo de conteúdo, né, de informação. Acho que muito conteúdo muito curto, muito raso, muito imediato, e com muita frequência também, por conta dos algoritmos, pode gerar você uma, é, um viés específico para um lado das coisas. E ouvir e entender os outros lados ajuda muito a compreender mais do que simplesmente ficar enviesado em uma coisa só. Cara, e eu acho que, claro, assim, se a gente quer, né, de fato, não sei se mudar o mundo, né, porque acho que se colocar também nesse lugar, um lugar bastante egóico, né, é um mundo que está tentando nos salvar, né, a gente aqui está aqui perdido nesse processo, não a gente salvando o mundo, mas se a gente quiser é, é, ajudar este processo de nos manter neste planeta, né, ou não atrapalhar este processo, a gente tem que se dar conta de que
é importante também comunicar. Por um bom tempo, né, eu acho que eu também fiquei um pouco nesse lugar de falar assim, bom, mas se a gente faz o correto, por que tem que contar? Por que tem que ficar nessa sanha maluca de eu tenho que contar essas histórias, etc. Mas eu compreendi depois de muito tempo palestrando, conversando com muitas pessoas, que contar significa mais do que, né, se você olha para a perspectiva de não é que eu estou contando num lugar de querer, sabe, esse holofote sobre mim, mas um lugar de mostrar para os outros que é possível fazer algumas coisas que não se pensava serem possíveis. Né? Então, eu acho que junta um pouco dessa coisa de dá para ser ativista numa empresa? Quantas vezes eu ouvi isso, né? E aí eu sempre perguntava assim, o que que é ativismo para você, né? A ideia do ativista para muitas pessoas talvez seja a da pessoa que vai para a rua, que, né, enfim, que destrói patrimônio, enfim. E eu nem questiono essas formas ou não estou aqui para isso. Mas para mim o ativismo é assim, você percebe que existe uma inequidade em algum processo, né? Você trouxe aí no começo, né, as populações subrepresentadas na publicidade. Você percebe uma inequidade nesse lugar. A gente percebe inequidades o tempo todo. Cadê as pessoas negras dessa empresa? Cadê a publicidade com as pessoas LGBT, como você falou, né? Cadê o fornecedor que não trouxe os melhores guidelines de sustentabilidade para a colheita deste tipo de insumo? A gente está percebendo isso o tempo todo, né? Aí a gente olha e fala, bom, eu tenho dois caminhos. Ou eu fecho os olhos e falo, toca o barco, porque é assim que a vida funciona. Ou a outra é, gente, vamos fazer alguma coisa? Tão simples quanto. E eu acho que a gente se esconde através de guidelines e estruturas e frameworks, etc., que você fala, nossa, eu não vou conseguir nunca trabalhar com sustentabilidade. Eu falo assim, gente, sustentabilidade tem algum problema social, ambiental, que a gente tem que olhar e falar assim, vamos dar um jeito nisso aqui, né? As ferramentas a gente vai buscar, mas para mim o que falta não é ferramenta, a ferramenta está cheia por aí, né? Tem uma frase do Milan Kundera que eu acho é, muito interessante, né? Que ele fala, tem muitas pessoas que falam muitas línguas, mas poucas falam de fato a língua do mundo, né? E eu acho que é isso, assim, de fato, falar a língua do mundo, é falar a língua da conexão, falar a língua da compaixão, falar a língua do cuidado, falar a língua da conexão. E não é falar o inglês, o espanhol, o alemão, se você não se conecta com outro ser humano, de que adianta falar tantas línguas? De que adianta ter tanto conhecimento técnico? Então, o conhecimento técnico está aí, está disponível, está, enfim, em consultorias que podem te trazer, etc. Que falta alguém levantar a mão e falar, gente, não dá mais. Como é que a gente muda esse cenário, né? É isso que falta, e é isso que é importante a gente ter, né? Então, comunicar esse processo é para a gente também tocar as pessoas que precisam ser tocadas para falar, eu acho que eu vou começar a fazer diferente amanhã. Vou pensar, vou chamar não sei quem para uma reunião comigo para falar desse tema. É isso que é importante. De organizar isso também, né? Pensar nas conexões de pessoas que estão sem saber, mas umas com as outras, talvez pensando no mesmo caminho. Então, tem caminhos semelhantes a se fazer, agrupar essa turma que tem mais ou menos esse caminho de olhar para o impacto positivo, seja de uma área específica ou outra, mas enfim, como eu posso ver, gerenciamento das equipes que estão pensando no ativismo dentro das corporações, dentro das empresas, esse ativismo positivo. E até comentei contigo que lá na Meta eu fiz o Ads for Equality Summit. O Ads for Equality já existia, grande apresentação com ferramentas e tudo mais. Fiz um summit, chamei o Thomas Coaster para participar do summit, que foi muito legal. Entrevistei ele aqui também. E um cara muito bacana, próximo. E ele lançou um curso agora que é o curso de CMO mais CSO, é de liderança, tipo, de impacto. Então, o CMO e o CSO nesse caso não é de strategy, mas é o Chief Sustainability Officer, como juntar as duas coisas numa liderança, né? Marketing e a sustentabilidade. O curso não começou, achei muito bacana, e fico pensando nisso também. Como é que é hoje, seria dentro de uma empresa como a Mars, se a gente tivesse esse olhar, né, de Chief Sustainability, Chief of Marketing, liderando e encaminhando a comunicação e a sustentabilidade da empresa. O que que você acha disso? Eu acho importante, eu acho que
a gente, né, entra nesse pipeline não só com marketing, a gente entra num pipeline que a gente tem algumas áreas juntas, então a gente tem o marketing, nós temos a área de pesquisa e desenvolvimento, nós temos a área de supply chain, né, que também vai pensar nos insumos a partir desse olhar, nós temos a área de compras, então a reunião ela acontece porque, de certa forma, né, se você for pensar, o marketing vai se interrelacionar com todas essas áreas. Então, na verdade, o que acontece é que é um processo que a gente tem, de novo, a gente está montando isso, mas é muito mais horizontal. São todas essas áreas na mesa pensando juntas, cada uma delas vai ter demandas e necessidades de sustentabilidade que são diferentes. No final, o marketing vai trazer essa perspectiva das ruas, né? O que que o consumidor quer? E essas áreas vão dizer o que que eu consigo fazer. E aí eu vou dizer, tá, o que que você consegue fazer, mas também sob a perspectiva da sociedade civil, que é importante de ser feito. Então a gente coloca isso, né, essas pessoas todas, mas também tem uma relação com a área de RH e cultura, né, que na Mars a gente chama de P&O, né, People and Organization, porque a cultura também tem que ser uma cultura da regeneração, também tem que ser um olhar que vai pensar, né, a construção dessa cultura colocando impacto como uma das premissas, porque não adianta também eu fazer tudo isso quando essa cultura ela me fala que é só sobre produtividade e não importa sobre olhar para que essa produtividade acontece, né? Então, com a liderança, né, toda junta, a diretoria da empresa, a gente sentou e pensou num manifesto, digamos, né, do que essa diretoria espera da empresa, né? E nesse manifesto tem uma série de pontos, mas o principal ponto é falar sobre, basicamente, como é que a gente pensa em desenvolver essa empresa, trazendo crescimento, etc., mas impacto positivo, né? Essa construção, portanto, ela acontece com todas as áreas e existem oportunidades em todas elas, seja com vendas, né, de novo, seja com área de tecnologia, todas elas têm que estar integradas e, portanto, a conversa é muito horizontal, que a construção tem que acontecer, claro, com mais profundidade com algumas áreas, mas todas elas vão estar envolvidas nesse jogo. Meu amigo, bom demais de falar contigo. Eu tô pensando agora como é que eu trabalho com ele, mas eu tô preocupado se o AI não vai roubar meu lugar e trabalhar contigo. Piada besta, mas e como é que é a utilização de inteligência artificial para você no dia a dia? Como é que é esse papo da inteligência humana com a inteligência artificial? Claro que não é substituição, mas é agregar uma coisa a outra. Como que é hoje em dia? Eu acho que aqui, né, quando a gente está falando sobre essas questões, né, Rafa, eu estou falando muito sobre um filtro de mundo. Antes de entrar na solução do problema, eu estou falando sobre um filtro de mundo. Que mundo é esse que a gente está falando? Que mundo é esse que a gente quer? Então, esse filtro que eu estou trazendo é um filtro que é um filtro de inclusão, que é um filtro de escuta, que é um filtro de diálogo, etc., né? AI eu acho que é uma grande ferramenta, mas o filtro, de fato, né, ele vem pelo prompt. Então, assim, como é que esse prompt, ele sempre tem um filtro que vai trazer esse lugar que esse aqui para mim é o limite, né? Não adianta você me trazer algo que não esteja dentro desse espaço que eu quero trabalhar, né? Então, acho que no sentido de você trazer dados, de você juntar, de você criar muitas vezes frameworks de convencimento interno para você fazer também os jogos políticos que são necessários, né? Porque jogos políticos são necessários para a vida, né? Para nossa família, para convencer alguém de alguma coisa, para trazer alguém para junto com você para esse cenário. Isso é muito bom, né? Ele ajuda muito nesse lugar. Agora, o que que você quer desse mundo, né? A IA não tem filtro de valores necessariamente, né? Então, para mim, acho que a grande questão e isso para AI, isso para pessoas, isso para áreas, que valores de fato sustentam em pé este negócio. Considerando que estamos, né, e a gente começou um pouco falando sobre isso no nosso momento offline aqui, da questão de estamos em 2026, olhando o mundo, né, com a sua série de questões, né, ou seja, um mundo polarizado, um mundo com guerras crescentes, né, com uma não compreensão de outros povos, uma concentração, né, de poder, muitas vezes, ou seja, o multilateralismo do processo retornando a uma lógica, né, pré-crise de 29, por exemplo, que inclusive gerou a crise de 29, né, a Grande Depressão,
Então você olha para uma lógica e você fala, existe um mundo que está indo para um caminho que não parece ser o caminho do diálogo, da conexão, etc. É sobre isso. Se eu vou ter que fazer um input, né, e um prompt nesse AI, eu vou ter que trazer exatamente essa lógica de valores antes do que qualquer coisa. Agora, é claro que é preocupante no sentido de a sociedade ela tem uma grande quantidade operacional de pessoas que operacionalizam processos. Não sei responder como isso se dá. E aí eu acho que a minha pergunta é: quais foram os valores que estavam na mesa quando a inteligência artificial foi criada? O valor da inclusão estava nessa mesa? Portanto, talvez no pipeline de inovação faltou olhar, né, de sustentabilidade para dizer isso aqui vai resolver problemas ou vai criar outros também, né? Esse é um processo que está sempre na mesa, continua na mesa. Em que momento a gente vai olhar e falar assim, isso me serve para ajudar, me serve para concentrar poder ou serve para incluir a todos? E talvez se não sirva para incluir a todos, a gente deva repensar de fato o que significa. Não acho que essas questões sejam simplesmente questões que não podem ser discutidas. Não, agora a tecnologia está na mesa e a gente tem que simplesmente deixar acontecer. Eu acho que se a gente deixa acontecer uma série de questões, a gente sabe onde o mundo vai parar. Então, eu acho que é sempre o momento de pensar para que é que as tecnologias servem e a serviço de que elas existem. E pensarmos nisso, né? Com o IA, o que que pode ser criado? Por exemplo, eu vi hoje, não conhecia, um de educação sobre Libras, sobre como falar em Libras. Então você escreve, você aprende como falar a frase que você quer em Libras para as pessoas poderem entender, as pessoas com deficiência auditiva poderem entender o que que você está falando. Então, achei super interessante, não conhecia. Então tem outras também nesse caminho, o que é legal. Super, eu acho que tem uma coisa, né, Rafa, que é a gente desde muito pequeno a gente se acostumou a ver filmes de ficção científica, né? A gente viu lá, por exemplo, De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro já trouxe tantas coisas que hoje existem, né? Como as conference calls, isso aqui que a gente está fazendo, né? Apareceu lá e a gente falou, meu Deus, né? Já pensou um dia a gente fazer reuniões assim? E aqui estamos. Eu acho que o que nos falta, na verdade, e o que nos falta e nos faltou, não foi a ficção científica. Porque aí pensa, né? O Rafa tá lá, menino, vendo um filme desse e pensa, poxa, que legal, quero criar algo assim. A gente só consegue criar aquilo que a gente imagina, né? A imaginação, ela é o primeiro passo da criação. E o que nos falta, na verdade, não foi e não é a ficção científica. O que nos falta é a ficção social. O que nos falta é a ficção ambiental. Como é que a gente imaginou o mundo social? Como é que a gente imaginou o mundo ambiental? A gente não imaginou. A gente simplesmente pensou nas tecnologias, mas as tecnologias são ferramentas a serviço de quê? Então, eu acho que sonhar as ficções sociais e ambientais é central na sociedade que a gente vive, porque aí a gente vai começar a criá-las também, né? Cara, insight incrível. O que nos faltou é a ficção social, anotado inclusive, para eu pensar mais nisso em relação a essa caminhada, as aulas que eu dou, os cursos e tudo mais, palestra que eu quero fazer mais. E aprendi muito contigo aqui, te ouvindo, batendo esse papo. Bom demais, Rodri. Espero que tenha sido legal para ti também, trocar ideias. Se eu deixar, eu não paro mais de falar contigo a tarde inteira, porque é bom demais, cara, de verdade, sem, sem greenwashing. É super verdade que é bom te ouvir. Obrigado, Rafa. Obrigado você sempre pelo carinho, pelo cuidado. Sempre um prazer trocar essa ideia e, enfim, que a gente possa sonhar mais com um mundo melhor, né? É o primeiro passo da construção. Pensar no que a gente pode fazer por esse futuro melhor, né? Passo a passo no nosso pequeno mundo, mas o que que a gente pode fazer? Muito bem. Exato. Vamos juntos. Abração, Vamos embora. Rodri. Obrigado, cara. Um abraço.